Você sabe contar uma história realmente provocante? Senta que lá vem a história. Eu sou a professora Ingrid de Willa, dou aula de oratória aqui no Clube da Fala e trouxe para você 6 passos para construir a melhor história da sua vida. Aquela história que vai segurar o público e você vai conquistar e marcar presença. Mas antes de eu liberar esses 6 passos, eu quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, porque constantemente estamos lançando vídeos e novas propostas para que vocês conheçam mais o mundo da comunicação. Então, para não ficar por fora, além de se inscrever, aciona o sininho. Assim você fica ciente de todas as novas postagens. Primeiro passo, toda história tem que ter uma linha cronológica. Com início, meio e fim. Claro que, com toda a nossa criatividade, nós podemos colocar aquela pimenta especial, como na música Eduardo e Mônica. Quem conhece essa música sabe que ela começa pelo fim. Quem um dia irá dizer que não existe razão pelas coisas feitas pelo coração? Só depois é que ele vai introduzir o início da história, falando aonde Eduardo estava, aonde a Mônica estava e como eles se conheceram. Todo aquele processo nós conhecemos. Então é interessante você pensar que, se eu fizer isso e trazer o final no começo, eu também preciso trazer toda a linha cronológica em seguida, para que meu ouvinte compreenda aquilo que eu já conheço. A comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro entende. Segundo passo, a diferença e compreensão de tempo e espaço. Nós precisamos elucidar o ouvinte de qual é o cenário aonde aquela história acontece, qual é o lugar, em que tempo se passou, quantos dias rolaram nessa história, ou quanto tempo foi, quantas horas. É muito importante dar essa ideia, para que o seu ouvinte consiga entrar na história e visualizar as imagens acontecendo. Terceiro passo, nomes ou apelidos para representar esses personagens. Nós precisamos saber com quem, de quem é essa história, com quem ele está falando. Então é muito importante que você nomenclature a personagem X, nem que seja um apelido, a menina do sapato branco. Pode ser uma boa história. Quarto passo, falas, emoções, sensações. Toda história tem e precisa ser falado. Senão se torna um relato. Qual é a grande diferença entre um relato e uma história? O relato é o que o jornal apresenta. Aconteceu tal dia, em tal coisa, em tal lugar, e esse foi o resultado final. A história tem toda a descrição do que o personagem sentiu, o que o personagem falou, o que ele pensou em falar e não disse. São esses pequenos elementos minuciosos que dão uma amplitude muito maior da sua história e desenvolve muito mais o princípio da familiaridade. O princípio da familiaridade é justamente a pessoa escutar a sua história e correlacionar com a sua vida ou com a vida de algum conhecido. Assim, ela pode até esquecer da sua apresentação, mas vai lembrar da sua história. Quinto passo, conflito. Toda história pede emoção. Então temos que ter um conflito para desenvolver esse clímax, esse estopim da história. Não dá para construir uma história sem ter esse ponto norteador. Então pensa, qual é o conflito e aproveita ele. Estimula, quanto mais você puder estimular esses altos e baixos, vai ser mais adrenalina na sua história. Então explora, joga essa adrenalina para fora e conquista o seu público. Sexto passo, a finalização com chave de ouro. Como é que a gente fecha uma boa história com chave de ouro? Falando que ela não foi contada em vão. Como? Conectando o conteúdo racional com esse conteúdo emocional. A sua história é emotiva, ela já explorou todas as emoções do seu público. Quando você arremata trazendo conteúdo racional, complementando essa história e despertando a inspiração, aí não tem para mais ninguém. Com certeza foi a melhor história contada da noite. Gostou desses passos? Quer saber mais como criar um bom storytelling? Como ter um bom desenvolvimento e que o público receba bem o que foi dito? Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e quais são essas dicas que você está esperando para suas próximas histórias. Até a próxima!